Boa noite, amados. Que caia fogo do céu. Glória a Deus. Que assim seja. Eu estou bastante empolgado com essa viagem dos legendários. Eu só não fui para essa viagem porque não tenho coração para isso. Senão eu iria, mas meu coração não me permite essas extravagâncias. Então, mas mesmo que tivesse com o doutor lá, né? Mas ainda não tenho condições de estar num evento como esse. Mas me alegro muito porque eu sei que essas viagens ao sul sempre trazem coisas boas para cá. Uma delas sou eu, né? Mas uma outra coisa muito boa, Cláudio e Vanessa, quando foram ao sul, trouxeram o Joade. Olha só. Então agora estão indo 15 para lá, para um evento extraordinário. Será que não virá coisa boa também? Então eu estou bastante empolgado com o que vai acontecer com os homens dessa comunidade e dessa cidade também. Amados, hoje eu quero compartilhar com vocês um tema bastante importante, um tema muito relevante, que está dentro daquela série do discipulado, foi gravado com Niles e Ana Rios. E o vídeo número 9, ele trata de relacionamentos. E hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre esse tema. Minha intenção não é falar da teoria do relacionamento, mas tentar trazer uma reflexão prática, algo vivencial acerca desse tema, de tão importante, porque sem ele não existe discipulado. Sem relacionamento é impossível haver discipulado. E uma frase que ele fala logo no início desse vídeo número 9, ele fala assim: a intimidade permite a transmissão de verdades. E aí ele vai discorrendo esse tema e eu comecei a refletir sobre isso, comecei a estudar sobre isso, a ler mais coisas, a ouvir mais coisas sobre relacionamento. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa reflexão. Como eu falei, eu não quero trazer teoria para você, mas sim algo prático para que você entenda que o relacionamento, ele é um dos temas que não basta você saber você precisa experimentar. Você só terá o efeito do relacionamento em sua vida se você viver uma vida de relacionamento. Do contrário, não acontecerá nada com você. Não mudará a sua vida. Então, não basta saber, precisa viver isso. Então, o desejo do meu coração nessa noite é que você tenha essa revelação e tenha essa compreensão e saia daqui aberto para isso. O texto que eu vou ler é Mateus capítulo 26, do verso 26 até o verso de número 35. Eu não vou usar a versão que eu uso de costume aqui, a NVT, eu vou usar a NAA para a palavra de hoje. Um texto bastante conhecido. Diz assim, você pode me acompanhar na tela, se puder colocar o texto na tela para o povo acompanhar, agradeço. Diz assim, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia.
Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Feche seus olhos para a rápida oração. Espírito Santo de Deus, eu peço o teu auxílio nessa noite, para que eu consiga ministrar da melhor maneira aquilo que tu quer falar à tua igreja. Que eu seja apenas um canal condutor, mas que a tua voz fale aos corações nessa noite. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, essa mensagem ela é fruto do vídeo sobre relacionamentos, da série do Discipulado. Acredito aqui que todos já assistiram essa série. São vídeos curtos, muito instrutivos. Então, eu não preciso aqui recapitular o vídeo, não é essa a intenção. Eu estou confiando que você, como discípulo, já assistiu. Então, você, como discípulo que já assistiu, então você vai compreender facilmente o tema de hoje. Eu quero falar do relacionamento, porque sem ele é impossível nós vivermos uma vida de discípulo. Nós não conseguimos, de fato, ser discípulos se não soubermos nos relacionar, se não soubermos estar, de fato, com o outro. Nós não conseguimos ser discipuláveis. Nós não nos permitimos ser moldados, porque o outro nós repelimos. E, na verdade, é com o outro que nós somos tratados, é com o outro que nós somos trabalhados e burilados. Deus não desce do céu para mexer com sua personalidade, ou seu temperamento. Ele coloca alguém do seu lado que vai despertar em você tanto a ira quanto o carinho. Que vai despertar em você tanto a compaixão quanto a raiva, quanto a ira. Então, Deus coloca pessoas para que a gente seja tratado, que a gente seja conduzido. E é interessante que esse mesmo texto de Mateus 26, a gente também encontra em Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 28. E Lucas ele tem uns detalhes mais interessantes acerca desse momento. Eu quero ler com você, diz assim, ó: mas vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, e aí o verso 31 agora. Aqui é aquele primeiro momento, mas aí, eu quero pular para o verso 31, para que você entenda. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça aos seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A mesma coisa de Mateus, mas aqui detalhes diferentes. Jesus está falando assim: olha, Pedro, você nem sabe o que está acontecendo, mas Satanás pediu para dar uma peneirada em vocês, mas eu orei por você. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça aos seus irmãos. Jesus estava vendo algo que Pedro não estava vendo. Pedro, confiando em si mesmo, ele fala assim: Senhor, eu vou contigo para onde, o que precisar, eu estou aqui. Seja o que for, eu estou contigo. Só que Jesus, por conhecer Pedro, por conhecer o que estava acontecendo, por saber o que iria vir, ele fala, de fato, a verdade para Pedro. Pedro, não é bem assim. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes.
E em Mateus fala que Pedro insistiu: de forma alguma, Senhor, isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Jamais, se precisar, olha, eu morro por ti. E Jesus fala assim: não, não é assim, não é bem assim. Pedro talvez estava cheio de si, confiando na sua força, no seu ímpeto, porque é um camarada impulsivo. Ele estava se confiando nisso, mas Jesus, de fato, estava mostrando a verdade para ele. Pedro, você não é isso tudo. Pedro, você não fará isso. Talvez, se Pedro fosse um pouco mais inteligente, teria dado ouvido para Jesus. Teria parado, rapaz, ele falou isso. Eita, eu vou vigiar um pouco mais. Eu vou ficar mais atento para que isso não aconteça. Mas, de fato, quando surgem as oportunidades, Pedro nem demora para negar. A primeira oportunidade, nega. A segunda, nega. Terceira, nega. Ele nem resiste à situação. Exatamente como Jesus havia dito que iria acontecer, de fato aconteceu. Mas Jesus falou isso porque estava perto. Ele tinha intimidade com Pedro. Por isso que ele falava com Pedro como falava. Por isso que ele dizia a Pedro o que precisava ser dito. Porque estava perto. Porque tinha intimidade. E dentro dessa perspectiva, dentro desse título, eu quero trazer para você algumas reflexões, então, acerca dos relacionamentos. E a primeira coisa que eu quero trazer para você é que, nos relacionamentos, nós mostramos quem de fato nós somos. Essa é a verdade. Nos relacionamentos, para serem verdadeiros, é necessário haver a integridade, é necessário haver a inteireza, para que seja de fato um relacionamento. E para que isso aconteça, tanto as minhas virtudes quanto os meus defeitos estão expostos ao outro. Entende o que eu estou falando? Quando eu estou inteiro numa relação, tanto as minhas virtudes quanto os meus defeitos estão expostos diante do outro. Eu não tenho medo disso. Porque eu estou sendo íntegro. Tanto as minhas virtudes, que são louváveis, e os meus defeitos, que são corrigíveis e tratáveis, estão ali expostos. Você acha que minha esposa não conhece meus defeitos? E eu tenho um monte. Mesmo assim, ela não me deixa. Continua me amando para que eu melhore a cada dia. Você acha que eles não conhecem os meus defeitos? Não conhece os meus podres? Conhece. Mesmo assim, ele continua me amando e me discipulando. Meus discípulos que vão na minha casa, que sabem como eu convivo, sabem os meus defeitos. Às vezes o pessoal fica lá falando assim: nossa, que paizão você é, eu queria ser igual a você. Eu falei: ainda não andou muito tempo comigo. Eu me esforço muito para ser um bom pai, de fato, me esforço muito. Mas tenho os meus defeitos e aonde o calo aperta. Então, nas relações, nós estamos expostos. E por que muita gente tem dificuldade de se relacionar? Porque não quer se expor. Não quer se expor. Aceita o elogio, aceita o reconhecimento, mas não aceita uma correção. Não quer ser corrigido. Não quer ser tratado. E aí, então, prefere ter uma relação superficial. Mas deixa eu falar para você. Relações superficiais não são relacionamentos. Relações superficiais do oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como tá? 100%, cara. Isso não é relacionamento. Relacionamento é você poder chegar para a pessoa e falar assim: rapaz, hoje, e ele perguntar: você está bem? Cara, hoje não, velho. Meu Inter está 12 jogos sem ganhar, velho. Estou frustrado. Não consigo nem mais assistir jogo do Inter mais. Eu vou ter que torcer para o Botafogo, né? Mas eu ter essa liberdade, os palmeirenses de luto, ali, né? Caladinho, chorando. Mas eu tenho essa liberdade de chegar para o outro e expor o que eu estou sentindo. Expor o que eu estou pensando, sem medo de ser julgado. Porque a integridade
ela me torna livre. Livre do preconceito, livre do julgamento, tanto de mim mesmo quanto do outro. Porque quando eu sou inteiro na relação, eu também não julgo o outro. Eu vejo o defeito do outro, mas não o condeno. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu sou inteiro na relação, quando eu sou quem eu sou, eu também aceito o outro como ele é. E se por acaso ele tem algo que é em desacordo com o reino de Deus, eu, como discípulo do Senhor, o ajudarei a ser melhor. O ajudarei a ser diferente. O ajudarei a ser transformado. Um outro ponto interessante sobre os relacionamentos, uma outra reflexão, são 4 reflexões. A primeira é essa, que eu falei, e a segunda é, o outro é o nosso espelho. Como assim, Lucas? O outro é o nosso espelho. Como eu falei no começo, muitas vezes pessoas próximas a nós, elas podem despertar tanto a compaixão quanto a ira. Hoje esse meme me mandou um áudio. Rapaz, quando eu ouvi o áudio, assim, me subiu uma ira. Aí eu lembrei de segunda-feira, irai-vos e não pequeis. Né? Raciocinei certinho, ponderei as palavras, né, Cláudio? Raciocinei, aí respondi ela, mas ela falou, rapaz, você ficou meio assim, né? Eu falei, não, eu só estou expondo a minha visão sobre a circunstância. Mas, às vezes, você recebe algo que mexe com o seu íntimo. Você ouve algo assim que arrepia você. E pode despertar tanto amor quanto ódio. Então, o outro, ele vai refletir muito mais sobre nós. O erro, o tropeço do outro vai revelar o tropeço que há em você. A falha do outro serve para revelar a falha que há em você. É interessante isso, porque a gente vê em vários trechos da Bíblia, e um deles que é o mais fácil aqui de trazer para você, para explicar a você, é daquela mulher que é pega em adultério. Isso aí é o mais fácil. Por quê? Porque todo mundo que vem com pedra na mão estava sedento para atacar a pedra nela, para matar ela. E ela errou, ela foi pega mesmo, ela estava lá na cama com outra pessoa, que não era o marido dela. De fato, pela lei deveria morrer. Mas o pecado dela revelou o pecado que havia no coração deles. Porque Jesus fala assim, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Simples assim. Jesus não atacou nenhum. Você fez isso, você fez aquilo. Não, Jesus não fez isso. Apenas levou aquela multidão à reflexão. E aí, quando eles param para olhar para si, quando eles estão se autoanalisando, eu falei, eita, eu não posso tacar pedra. E nenhum daquela multidão se salvou. Todos foram embora. Só ficou Jesus e a mulher. Por isso que o outro, ele pode ser sim o nosso espelho. Eu quero ler aqui o texto de Mateus, capítulo 16, versículo 13 até o 17, para a gente entender essa questão do espelho, o outro sendo o nosso espelho. Diz assim, ó. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Vejam que declaração forte essa de Jesus para Pedro. Porque Pedro responde a pergunta. Pedro responde.
E Jesus olha assim, olha, você é bem-aventurado, porque essa resposta que você deu, ela não viria de outro lugar se não fosse do meu Pai. Essa resposta, ela não viria de outro lugar se não fosse meu Pai que tivesse revelado a você. Olha que negócio interessante. Jesus está falando, olha Pedro, essa sua resposta, ela não é uma resposta qualquer. Ela é fruto de revelação. E foi o Pai que deu isso a você. E aí vai ter mais algumas promessas ali para Pedro e tal. E aí, no mesmo capítulo, versos seguintes, Jesus então começa a anunciar que vai morrer, anunciar que sua morte estava para chegar e da forma como seria. E aí no verso número 21, do mesmo capítulo 16 de Mateus, diz assim, ó. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Olha só, 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá acontecer. Mas olha só, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Oh, peraí. Mas horas antes, momentos antes, esse mesmo Pedro recebe algo vindo do céu, mas agora, momentos depois, ele é a boca do diabo para Jesus. É interessante esse outro ser o nosso espelho, porque ele revela o nosso íntimo. Esse outro revela o nosso íntimo. Como Jesus revelou que estava no íntimo de Pedro, quando ele recebe aquela revelação, mas também sabia o que estava no íntimo dele quando ele dá aquela repreensão em Jesus. Entende o que eu estou falando? Quando temos intimidade, quando temos proximidade, nós conseguimos saber a verdade por trás da opinião do outro. Quando nós estamos perto, nós sabemos de fato o que motiva a resposta do outro. Foi interessante que esses dias eu estava conversando com Cimeia, e aí eu falei umas frases, acho que foi pelo WhatsApp, e aí ela falou assim, você está precisando descansar. Era uma questão lá de casa, de rotina. E ela falou, você precisa parar um pouco. Aí na hora eu não entendi, eu não gostei da resposta, eu preciso parar por quê? Mas ela me conhece, e ela sabe que quando eu estou fisicamente cansado, esgotado, meu humor começa a mudar, né? Eu fico mais sério, fico mais reflexivo, o sorriso já não aparece tanto, e ela percebeu isso e falou, você precisa descansar um pouquinho, você precisa parar um pouquinho, porque ela me conhece, ela está comigo. Se fosse alguma outra pessoa que não anda junto, fala, rapaz, esse negão é estressado, velho. Rapaz, esse camarada é linha dura. E, de fato, foi só preciso dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais, que tudo volta à normalidade. Mas o outro, ele vai revelar o que há de íntimo em nosso coração. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer, porque as máscaras, elas não conseguem permanecer. Quando estamos perto demais, quando estamos na intimidade de verdade, por liberdade, as máscaras, elas não têm espaço, elas não têm necessidade. E elas passam a não existir mais. Porque o outro está mostrando algo que eu preciso melhorar em mim. Olha que negócio interessante. Eu não posso me autodenominar um bom marido, um bom pai. Quem define isso é minha esposa e minhas filhas. Eu não posso me autodenominar um ótimo pastor. Quem pode dizer isso são os discípulos que eu cuido e que eu acompanho. Eles que vão dizer, eles que vão dizer, rapaz, Lucas cuida de mim. Não, Lucas não cuida de mim.
Não, Lucas não é um bom marido porque ele deixa muito a desejar em várias coisas. Agora, eu não tenho essa condição de me autoafirmar, porque as virtudes, elas só são virtudes quando de fato tocam o outro. Eu sou generoso ao passo que eu atendo à necessidade do outro. Ah, não, eu sou generoso, mas não dou R$ 1 de oferta. Eu vejo o mendigo e viro a cara para o outro lado. Ah, não, mas eu sou generoso. E aí você vai lembrar das ministrações que tivemos nas conexões sobre as marcas da religião, dos fariseus, dos hipócritas. Então, o outro, ele é alvo das minhas virtudes. Então, quando eu falo que eu amo, alguém é alvo desse amor. Quando eu falo que eu cuido, alguém é alvo desse cuidado. Eu não sou cuidadoso sendo sozinho. Eu não sou amoroso sendo sozinho. Eu sou amoroso na relação. Eu sou cuidadoso na relação. Eu sou cuidadoso com o outro, com o próximo. Então, por isso que o outro, ele é o nosso espelho. Nós podemos olhar assim, rapaz, será que o Wellington é alvo do meu amor? Será que o Wellington é alvo da minha preocupação? Será que Marlene é alvo ou está nas minhas orações? Você compreende o que eu estou falando? Então, quando eu olho para o outro, eu vejo a mim mesmo. Rapaz, preciso ser melhor. Preciso agir diferente. Poxa, passou 10 dias e eu sequer mandei um WhatsApp para um discípulo da conexão, para um irmão da conexão. Ele já não veio, já tem 3 semanas e eu sequer lembrei dele. A terceira reflexão, o terceiro ponto que eu quero trazer para você é: o outro nos ajuda a enxergar os nossos pontos cegos. O outro nos ajuda a enxergar os nossos pontos cegos. Nis, ele fala isso nos vídeos sobre os pontos cegos. E nós temos muitos pontos cegos a nosso respeito. Coisas que não vemos no nosso comportamento, no nosso modo de agir. E esse ponto em específico aqui foi uma situação prática na minha vida vivencial na semana passada. E até comentei com o Cláudio e Vanessa, a gente foi lá visitar a escola. E eu comentava com eles o resultado dessa experiência. Foi na terça-feira da semana passada, Niles me mandou um áudio, eu mandei para ele um áudio sobre uma demanda, uma situação, e ele me respondeu sobre outra coisa. Ele falou assim: Varão, eu vou te dar aqui um feedback, vou te dar aqui um insight que eu tive lá estavam viajando com Fernanda, acho que estavam em Baçaí, acho que foi. E aí eu já fiquei feliz, pô, o cara está comemorando o casamento. Ele pensou em mim, é muito amor, né? E aí ele falou assim: ó, Lucas, é um insight que eu tive. É um insight. Não estou dizendo que é e que não é. É um insight. E aí ele me falou, me mandou um insight assim. E foi muito interessante essa fala dele, porque ele deixou bem claro: ó, Lucas, não é verdade e nem mentira. Não é positivo e nem negativo. Eu tive esse insight aqui, ouça aí e vá refletir. Assim mesmo, ouça aí e vá refletir. Eu ouvi aquela palavra e fui refletir realmente. E aí, quando eu comecei a refletir sobre o que ele havia dito a meu respeito, eu comecei a descobrir que era verdade aquele insight. Para ele foi um insight. Para ele foi um pensamento. Mas, para mim, era uma verdade que eu não via sobre o meu comportamento. Eu estava tendo um comportamento específico e eu achando que isso era natural, achando que isso era normal, achando que isso era comum, achando que não tinha nada demais naquilo que eu fazia. Não se preocupe que não era pecado, viu? Pode ficar tranquilo, não vai pensar besteira aí, não era pecado.
Era uma atitude que eu tinha, assim, com muita frequência. E aí ele começou a falar assim, Varão, você já parou para pensar como você decide as coisas? Olha como você está agindo assim. E ele foi pontuando as situações. Olha como você age assim, assim, assado. E quando eu parei para refletir, de fato era verdade. Eu falei, rapaz, Niles tem razão. Eu sempre agi assim. Isso não é de agora. Já tem vários anos que eu ajo dessa maneira. Ele falou assim, pronto, é um começo. Da onde surgiu, então, esse comportamento? Da onde surgiu essa forma de agir? Aí eu comecei a refletir mais ainda e voltei lá para os meus 15, 16 anos, mais ou menos, e encontrei a raiz da coisa. Olha só, eu estou com 39 anos. Já foram 24 anos, mais ou menos, de reflexão que passou na minha mente ali para encontrar a causa do meu comportamento. Vocês querem saber o que é? Não, né? Eu vou abrir para você. Vocês são discípulos, vocês são a minha igreja, é o meu povo, é o meu corpo. Assim, ó, eu já contei aqui vários testemunhos para vocês de que eu toco com várias bandas por fora aí. Né? Eu faço alguns trabalhos freelance como músico, como contrabaixista. E aí eu recebo muitos convites. Eu recebo muitos convites de vários cantores para fazer shows, apresentações, tocando na igreja e tal. E eu faço isso já tem um bom tempo. Desde quando eu cheguei em feira, ali em 2012, eu já comecei a ser convidado. O primeiro que me convidou foi Vina Gabriela, tu lembra? Vina Gabriela, depois foi Rafael Lima, e surgiram outros. E agora, esse ano, assim, ficou mais frequente os convites. E sempre que surgia um convite, eu olhava na agenda e falava, rapaz, é um sábado livre, não tenho nada programado, fechava acordo com o cantor. Não, eu vou. E eu fui fazendo várias, quer dizer, sempre foi assim. Eu nunca ponderava outra coisa a não ser a questão da agenda livre. Tenho agenda livre, eu vou. E aí, Niles trouxe essa reflexão, rapaz, por que você age dessa maneira? Por que você sempre topa os convites? E aqui eu já contei experiências com vocês engraçadas, né? Já contei experiências tristes, experiências assim não tão interessantes, mas já compartilhei algumas com vocês, outras que eu não posso compartilhar, dos lugares que eu já fui tocar. E ele falou assim, nesse evento que você foi e tal, tu já pensou se rola um tiroteio lá? E você está lá no meio? Você nem pensou no risco. E, de fato, queridos, eu já toquei em tanto lugar que eu acho que nem os anjos têm coragem de ir. Mas eu já fui. E eu nunca ponderei risco nenhum. Eu nunca ponderei risco, nunca ponderei questão de segurança. Tinha agenda livre, eu ia. Às vezes eu ficava sabendo o endereço do evento horas antes. Às vezes no caminho, pega a estrada para Serrinha. Falei, beleza. Aí, velho, eu já estou a 30 quilômetros aqui, velho. E aí? Não, entra à direita assim, assim e tal. E chegava no evento. Então, eu nunca ponderava essas questões. E Niles, assim, me trouxe a reflexão, assim, por que eu ajo dessa maneira? Por que eu agia dessa maneira? Por que eu tomava decisões? Por que, em relação à música, especificamente, aceitava convites, não negava convite, às vezes ficava com o tempo corrido, apertado, mas estava sempre presente nesses eventos. O último agora que eu fui, me convidaram para um congresso de jovens, de uma denominação, e era um congresso de jovens. E havia jovem de toda a cidade. E eu fui. Quando eu chego lá, a gente tocou, fizemos o louvor. Quando a banda desce do palco, chega o pregador principal, era o quê? Era um camarada, candidato a vereador aqui em Feira. Era um evento político, que eu não sabia que era evento político. Mas foi um evento organizado por esse candidato. Ele juntou toda a juventude da sua denominação e ele seria o pregador principal. Quando eu fiquei sabendo que era uma coisa política, eu chamei o batera que me chamou e falei, velho, pega minhas coisas aqui e vou embora.
porque eu não ia ficar naquele evento político. Se eu soubesse disso antes, não teria ido. Mas pare e pense, eu não refletia isso antes. Via agenda livre e eu ia. E quando eu fui, então, refletir sobre isso, eu voltei lá atrás, lá na minha adolescência, início da juventude, quando eu comecei a tocar contrabaixo. Eu fui o primeiro baixista negro lá de Panambi. O primeiro baixista negro da cidade fui eu. E o que isso tem a ver, Lucas? Tem tanto baixista negão aí. É que Panambi é uma cidade de origem alemã, italiana. Então, assim, quase 100% dos músicos são brancos ou alemães. E aí, o que aconteceu? O contrabaixo, ele surgiu na minha vida, eu era como se fosse um ser anônimo. Então, eu não tinha identidade, porque eu sofria muito preconceito, sofria muito com o racismo. Então, quando eu conheci o contrabaixo, ele foi para mim uma tábua de salvação. Porque pelo contrabaixo, pela música, eu comecei a ser conhecido e reconhecido. Não foram poucos os lugares que eu toquei lá em Panambi que o pessoal achava que eu era ajudante da banda. Então, quando a banda chegava, aí todo mundo branquinho, clarinho, chegava aquele negro junto, deve ser o carregador, deve ser o hold, deve ser o... Aí, quando me via no palco com o contrabaixo, mudava o tratamento. E eu comecei a achar isso interessante. E eu levei isso, tipo assim, rapaz, eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Porque ali, as pessoas depois vinham me cumprimentar, vinham me dar paz do Senhor, vinham me abraçar, coisa e tal, só porque eu era músico. Só que isso desenvolveu em mim esse comportamento. Então, assim, quando eu chegava com o contrabaixo, era como se eu fosse o instrumento. E aquilo ali se tornou uma identidade para mim. E foram passando os anos, a banda que eu tocava lá foi crescendo, gravando CD, e assim, aí eu fui para o seminário, e no seminário também tocando, vim para a feira, segui tocando. E aí eu descobri que essa resposta automática aos convites era fruto daquele Lucas de 15 anos, que ainda se sentia um anônimo. Eu botava no contrabaixo a minha identidade. Só que eu não percebia. Eu não via isso. Eu não sabia que era isso que me movia. E aí, essa semana passou, eu refletindo acerca disso, eu encontrei a raiz, então, do que me fazia agir da maneira que eu estava agindo. Mas eu precisei de alguém com um olhar de fora sobre mim para me dar esse feedback, para abrir os meus olhos. Porque se não fosse essa proximidade, essa intimidade que eu tenho com o meu pastor, talvez ele não conseguiria ver isso. Mas por ele estar perto, por ele estar bem próximo de mim, ele me deu esse feedback. E que não era mentiroso e nem acusador, mas era para abrir os meus olhos, para que eu pudesse ver o que de fato estava acontecendo. É por isso que esse título é tão verdade. A intimidade permite a transmissão de verdades. Porque eu poderia pegar essa palavra e dizer, não, que é isso, Niles? É coisa da sua cabeça. Que nada, é só pensamento seu. Mas eu peguei essa palavra, eu trouxe para mim e falei, rapaz, se tem algo aqui, vai sair agora. E como de fato saiu, como de fato apareceu. E aí, foi na sexta-feira, amanhã faz uma semana, eu estava à tarde, ensaiando, estava tirando algumas músicas novas, estudando contrabaixo. E aí eu estava ali no quarto, sozinho, as meninas estavam na sala, a Semeia estava na sala com as meninas. E aí eu fechei a porta do quarto e fiquei tocando repetidamente uma música em específico. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você não é isso aí. Sou eu que defino quem você é. Eu só quero que você me adore. Só foi essa palavra. Você não é isso aí. Sou eu que defino você. Eu só quero que você me adore.
Amados, eu não sei explicar para você, eu não sei descrever para você o que aconteceu comigo na sexta-feira à tarde no meu quarto tocando, eu não sei explicar. Mas algo mudou dentro de mim. Algo mudou a minha perspectiva acerca da música. Não vou deixar de ser músico, não se preocupe com isso. Vou seguir tocando. Porque agora eu tenho uma razão, eu tenho um propósito que eu não tive durante 24 anos tocando. Eu não sei se você entende a dimensão disso, mas algo tremendo aconteceu dentro de mim. Mas começou com o outro, olhando para mim. Começou com a proximidade do outro a mim, que me deu essa oportunidade de descobrir o que de fato estava acontecendo comigo. Eu sinto muito por discípulos que quando recebem uma palavra do líder, recebem uma palavra pastoral, rebate a palavra, rejeita a palavra, não aceita, acha ruim. Ah, eu não gostei da maneira como me falou. Eu converso sempre. Vou citar você, filho. Agora eu vou ter que citar. Com a Ana Luísa, porque às vezes fala assim, não é o que falou, mas a forma como falou. E aí eu fico incomodado com isso, porque às vezes, beleza, a forma pode ser uma forma meio ríspida, meio grosseira, mas a mensagem é verdadeira. Então a forma porque eu falei anula a verdade que há na mensagem. Eu falo assim, não se jogue no penhasco. Só que eu falei gritando, eu não gostei, eu vou me jogar. Ei, peraí, velho. Cadê um pouquinho da maturidade? Não, porque falou sério, eu não gostei, então também não vou obedecer. Ei, a bênção está na obediência. Mas aí nós escolhemos a ofensa, nós escolhemos a forma como ele disse, me magoou, então eu não vou obedecer. Fala que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, mas o Wellington foi muito duro comigo, então eu não vou buscar o reino de Deus. Ei, para com isso. Você não é mais menino. Você não é mais moleque. Entende o que eu estou falando? Então, o outro, ele nos mostra o ponto cego que nós não enxergamos. Às vezes nós achamos que está tudo lindo, que está tudo certo, que está tudo ok. E aí, quando recebe o feedback, eu falei, eita, bora mudar a direção. É impressionante, no curso de noivos, assim, quando a gente chega na aula de sexualidade, é incrível como muitos casais têm uma visão errada do sexo. Impressionante. No casamento não há limites, tudo é permitido. Tudo é lícito, tudo pode. Não, agora nós somos casados, então vem cá, minha nega. Não é assim. E aí, quando a gente começa a instruir, a gente começa a ensinar, a gente começa a explicar à luz da palavra como é. Eita, não sabia que era assim. Quantos casais, amados, tinham planejado lua de mel em lugar errado? Rapaz, eu falei, é sério, varão, que tu pensou nisso? Até já reservei a suíte. É sério, santo? Aí a gente vinha para a palavra, explicava. Eu falei, mas eu achava que não era errado não, que não era pecado não. Pense, a gente precisa do outro para mostrar os nossos pontos cegos. Para que a gente não bata, para que a gente não venha a colidir e perder a direção. O olhar do outro sobre mim me protege. O olhar do outro sobre mim me ensina, me trata, me molda. Eu gosto muito das nossas reuniões de presbitério, porque ali nós estamos tratando de pastores e entre pastores, e a gente tem os nossos momentos de tirar as nossas dúvidas, e ninguém aponta o dedo, e ninguém condena. Um ajuda o outro. Nós não andamos sozinhos.
Nós não andamos sozinhos. As nossas decisões nunca são de forma unilateral. Sempre são compartilhadas. Isso é tão bom. Porque a relação com o outro me protege. Me livra de cair. E a última reflexão, antes de concluir, é que, de fato, os relacionamentos curam. Relacionamentos curam. É impressionante isso. Como as relações curam. Mas também é bem verdade que as relações também ferem. É bem verdade que nas relações próximas nós somos feridos, mas também não somos só vítima não, viu? Nós também ferimos. Nós também magoamos. Nós também ofendemos. Nós também chateamos. Não somos só nós as vítimas. Porque nós temos a tendência de, nas relações, sempre olhar o nosso lado. Sempre olhar o nosso lado. E aí, quando eu olho para o nosso lado, eu sempre me coloco no papel de vítima. E o outro, de algoz. O outro, de errado. Mas é interessante que as relações, assim como ferem, elas também curam. Elas também libertam. E essa é a beleza das relações. Essa é a beleza da intimidade, da proximidade. Porque assim como fomos feridos lá atrás, agora somos curados. E eu posso falar para você exemplos práticos que eu tive. O mesmo pastor, o mesmo líder, que olhou para a minha mão e falou assim, você tem mão de baixista, você quer tocar contrabaixo? Foi o mesmo pastor que me colocou numa rodinha de jovem para fazer piada racista. O mesmo cara que um dia disse que minha mão era de baixista, foi o mesmo cara que me colocou numa rodinha de piada e falou que a diferença entre negro e uma latinha de cocô era a latinha. O mesmo cara que me abençoou também foi o mesmo cara que me ofendeu. Então, as relações, elas ferem, mas elas curam. Quantos discípulos aqui que eu tenho cuidado, tenho tido o privilégio de cuidar, têm chegado e falado assim, rapaz, agora eu estou sendo pastoreado, agora eu estou sendo discipulado, agora eu estou sendo ensinado, porque em 20 anos de igreja, nunca tinha sentado na mesa com o pastor para tomar um café. Nunca tinha sentado na mesa com o pastor para conversar. E ainda mais o pastor cozinhar. Aí o cara chega lá para almoçar, o pastor já botou a mesa, já preparou o almoço, mas nunca recebeu isso em 20 anos de conversão. As relações curam. As relações, elas nos libertam de memórias. O fato daquele líder ter sido racista comigo nunca foi um limitador para mim, nunca foi algo que eu pudesse usar para dizer, não me misturo com o pastor não, porque o pastor não presta. Pelo contrário, eu tive e tenho ótimos pastores. Aquilo lá não foi razão para eu abrir mão de ser cuidado, porque eu poderia usar o escudo para me proteger. Falei, rapaz, ninguém me fere mais. Não vou me aproximar porque ninguém vai encostar em mim. Eu vou virar um porco-espinho. Ninguém chega perto. Mas não, eu não usei isso. E aí, quando eu olho para a minha história, eu tenho tantos pastores que cuidaram de mim, que me conduziram, que me pegaram pela mão. E, às vezes, eu encontro pessoas que escolhem acolher a frustração, escolhem acolher a mágoa, escolhem acolher a decepção e não dão lugar a novas relações, não dão espaço ao ser cuidado. Não, eu não vou procurar o pastor porque lá em 1970, quando eu procurei o pastor, ele me reclamou. Então, aí passa 4, 5 décadas da vida vivendo uma ferida que não se cura, porque não se abre para novos relacionamentos. Não se abre para novas amizades.
não se permite ser inteiro, ser íntegro na relação, porque tem medo de se ferir. Amados, eu já estou concluindo. Abra mão da superficialidade. Abra mão do medo de se ferir. Exponha-se. Exponha-se. Tu acha que Jesus não foi ferido? Tu acha que Jesus não sabia que Judas seria o traidor? Tu acha que Pedro não iria negá-lo? E aí todos fogem. Todos os discípulos fogem. Mas quando Jesus ressuscita, para quem ele volta? Ele fala assim, não, rapaz, olha esses 11 aqui que restou, nenhum presta, eu vou procurar uma outra turma. Não, ele volta para os seus. Poxa, mas os seus não negaram? Os seus não fugiram? Jesus poderia ficar chateadinho. Poxa, na hora que eu mais precisei, todo mundo me deixou. Ah, não, eu vou montar agora um novo G12. Mas não foi isso que ele fez. Ele voltou para os seus. E aí quando chega lá no final de João, Evangelho de João, ele chega para Pedro. Pedro, você me ama? Ele não condena Pedro. Ele fala assim, Pedro, vem cá. Eu sei que tu está aí envergonhado. Eu sei que tu está aí morrendo com essa frustração aí dentro de você. Mas deixa eu te falar. Eu tenho um caminho mais excelente para você. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não afasta-se da relação, pelo contrário, traz para mais perto ainda. Eu e você não precisamos nos esconder no relacionamento. Eu e você não precisamos ficar medindo as palavras para se relacionar. Nós somos chamados a sermos inteiros nas relações com o nosso discipulador, nas relações com os nossos líderes, nas relações com o nosso irmão. Sermos inteiros. Saia dessa superficialidade, saia da aparência de ser e seja de fato. Se abra para as relações. Hoje um discípulo me ligou, angustiado com uma situação de trabalho, assim, estava bem mal mesmo, me ligou, pastor, preciso conversar, eu falei, me ligue agora. E aí ele me ligou, relatando a situação no trabalho, e eu disse aí, você faça assim, 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 assado. Aí ele foi se acalmando, aí terminou a ligação já mais apaziguado, já mais tranquilo. Ele não ficou com receio de se expor. Talvez mas é que ele precisava. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos das relações para sermos saudáveis. Nós não fomos chamados para viver uma vida independente, uma vida autoguiada, autocentrada. Nós somos chamados para viver uma vida conduzida. A minha vida é conduzida. A sua vida é uma vida conduzida. Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé. Nós estamos finalizando. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar você para vir à frente. Não tem essa necessidade. Mas eu quero que você reflita aí no seu lugar. O que tem impedido você de ter relações verdadeiras com o seu pastor, com o seu líder, com os seus codiscípulos? O que impede você de se abrir? O que impede você de rasgar o coração com o outro? É medo? É medo de se ferir? É medo de que a luz exponha as trevas que é em você? Por que você não consegue se relacionar verdadeiramente? Porque tem traumas, sofreu situações lá no passado, que hoje você carrega essas feridas abertas ainda, que quando você olha para um pastor, automaticamente vem aquela lembrança daquele machucado.
Você olha para um condiscípulo e ele lembra você de coisas que aconteceram lá atrás e você acaba repelindo, acaba se afastando. Hoje é dia dessas coisas serem rompidas. Hoje é dia de você se abrir para o que Deus quer para você. Uma vida de relacionamento. A igreja é um corpo que se relaciona. A igreja é o corpo que se toca, que se abraça, que se beija, que se importa. Isso é a igreja. Nós não estamos só. Nós não fomos criados por Deus para viver de forma independente. Senhor Jesus, eu quero aqui, Senhor, orar por cada um dos meus amados, para que, Senhor, que eles tenham essa revelação, tenham, Senhor, esse entendimento de que o Senhor os chamou para uma vida de relacionamento, a começar uma relação verdadeira contigo, relacionamento, Senhor, íntimo contigo, onde as tuas verdades podem ser transmitidas a nós sem nenhuma interferência. E assim, Senhor, a gente também se relacione com os nossos irmãos de forma inteira, de forma íntegra e verdadeira, sem barreiras, sem medos. Pai, se há medos hoje aqui, que sejam derrubados em nome de Jesus. Se há feridas abertas, que feridas sejam curadas hoje em nome de Jesus. Se há traumas, Senhor, sejam curados agora em nome de Jesus. Que os discípulos saiam da superficialidade, Senhor, entendendo que a vida na profundidade, a vida na intimidade, é ali que teu Espírito se manifesta, é quando estamos reunidos de verdade, é quando estamos perto de verdade, Senhor, é que a transmissão da vida acontece, é onde a vida na vida se torna verdade. A vida na vida, ela não acontece no WhatsApp, ela acontece na presença. Ela acontece na mesa, é na relação, é na conversa. E assim eu oro, Senhor, para que nenhum desses amados, Pai, fique preso no passado, fique preso, Senhor, em feridas e traumas e fique revivendo isso. Mas que vivam em liberdade, Senhor, nas relações. Assim eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia.